Após a retirada do Japão em 1945, o domínio japonês sobre a Coreia finalmente chegou ao fim. As negociações para uma reunificação das Coreias fracassaram e a península foi dividida em duas regiões, seguindo o famoso Paralelo 38, com a metade norte sendo ocupada pela União Soviética e a metade sul pelos Estados Unidos. As Nações Unidas propuseram a realização de eleições, mas os soldados soviéticos impediram a entrada de observadores eleitorais. A Coreia do Sul, por outro lado, realizou suas próprias eleições e, em seguida, foi reconhecida pela ONU como o único governo legal na Coreia. No norte, os soviéticos governaram interinamente a região e, posteriormente, ajudaram Kim Il-sung a se estabelecer como o líder. A República Popular Democrática da Coreia foi proclamada em 9 de setembro de 1948. Então, a partir daí, começa o reinado da família Kim. Como muitos fatos do começo de sua vida vêm da imprensa estatal e de publicações do governo, a história de sua infância geralmente conflita com dados conseguidos com referências fora do país. Sabe-se que ele nasceu em 15 de abril de 1912 em uma vila na cidade de Manjeondae, a atual Pyongyang. Na Coreia ocupada pelo Japão em 1926, ele fundou a União Abaixo o Imperialismo. Foi nesse período que ele se interessou pela ideologia do comunismo. Em 1931, Kim se filiou ao Partido Comunista da China. Com eles, Kim teria participado de atividades anti-japonesas. Em 1935, ele se juntou ao Exército do Norte e lá conheceu o homem que viria ser o seu mentor, Wei Zhengmi, que era o seu oficial superior. Em 1935, segundo a propaganda coreana, ele assumiu o nome de Kim Il-sung, o que significa torne-se o sol. 2 anos depois, ele comandava uma divisão de algumas centenas de homens e teria os liderado em combate algumas vezes. Assim, Kim ganhou um pouco de fama na região. Os japoneses começaram a considerar Kim como um perigo e um popular líder guerrilheiro coreano. Em 1940, ele era um dos poucos líderes rebeldes que ainda estavam vivos naquela região da China. Com a pressão dos japoneses, ele foi forçado a fugir para a União Soviética. Lá, ele recebeu treinamento militar pelo Exército Vermelho e serviu com eles até o término da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1945, Kim foi empossado líder do Partido Comunista Coreano. Com apoio incondicional da União Soviética, ele se tornou líder inquestionável da Coreia do Norte em fevereiro de 1946. Para consolidar o seu poder, em 1948, ele criou o Exército Popular da Coreia. Ele deu o controle das forças armadas a colegas que ele conheceu nas suas atividades de guerrilha contra o Japão na China. Seu objetivo era criar um exército completamente mergulhado na ideologia comunista, leal à liderança do partido e a ele próprio. Os soviéticos começaram a fornecer enormes quantidades de equipamentos, como tanques, caças e armas pequenas para as forças de Kim, enviando conselheiros e oficiais para ajudar no treinamento também. Nas primeiras décadas do regime de Kim Il-sung, ele aumentou a sua influência sobre a vida de seus cidadãos, dominando cada aspecto da vida da população. O culto à personalidade se tornou extravagante e cada vez mais presente, pintando Kim como uma figura paternal e infalível. A concentração de poder e a repreensão se tornou também maior. Conforme os anos iam passando, após a guerra, Kim conseguiu consolidar o seu regime. Para tentar reerguer o seu país, ele planificou a economia. O Estado passou a dominar praticamente todos os negócios e a indústria, coletivizando também a agricultura.
Depois de 25 anos governando com mãos de ferro a Coreia do Norte, em outubro de 1980, ele nomeou seu filho mais velho, Kim Jong-il, como seu sucessor. Com os anos passando, Kim começou a apresentar alguns problemas de saúde. No seu pescoço, a calcinose começou a ficar evidente. Ele então ordenou que a imprensa estatal tirasse fotos apenas do seu lado esquerdo. Para garantir que seu filho fosse sucessor de fato, em 1991, ele o indicou seu primogênito para a posição de chefe da Comissão de Defesa Nacional. Com o esforço de garantir que o seu sistema de governo perdurasse, ele criou no país o Estado militarista, voltado para a ameaça de uma guerra total contra o Sul, fazendo com que boa parte dos recursos já limitados da nação fosse voltado para as Forças Armadas. Apoiadores do governo e generais do exército tinham posições de chefias em altos cargos no governo. Em 1994, ele ordenou que um programa atômico começasse a fim de desenvolver armas nucleares para defender um país de uma agressão externa. Isso acabou gerando pesadas sanções econômicas por partes de potências ocidentais, agravando ainda mais a crise financeira interna. Ainda em 1994, contudo, Kim havia se comprometido a encerrar o seu programa atômico, mas ele faleceu antes disso. Em 8 de julho de 1994, Kim faleceu de um ataque cardíaco súbito. Ele tinha 82 anos. Conforme a tradição, foi decretada 30 horas de luta oficial pelo país. A morte de Kim Il-sung causou comoção nacional. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre liderado por seu filho e sucessor Kim Jong-il. Seu corpo conservado foi colocado no Palácio de Sol de Kumsansan, que passou a ser o mausoléu em sua honra. Atualmente, há mais de 500 estátuas de Kim Il-sung espalhadas pela Coreia do Norte. Leve o seu nome, o estádio Kim Il-sung. Retratos do líder estão por toda parte, nos pontos de ônibus, no metrô, nas paredes, nas escolas, aeroportos e nas repartições públicas. No papel, Kim prossegue como o presidente eterno da Coreia do Norte, assumindo uma postura de quase um semideus. Segundo o analista de ciências políticas Rudolf Joseph Hummel, é estimado que mais de 1 milhão de pessoas tenham sido mortas durante os 50 anos do regime de Kim Il-sung. Nascido em 1941, Kim Jong-il herdou do pai Kim Il-sung o controle do governo norte-coreano, mantendo sua face autoritária e a centralização do poder. Durante o governo de Kim Jong-il, a Coreia do Norte sofreu com retrações e instabilidades econômicas, gerada por sanções internacionais, má gestão e corrupção. Fome se tornou um problema crônico e os índices de pobreza, que já eram altos, alcançaram novos patamares. Assim como no governo de seu pai, a situação de direitos humanos era precária e Kim não tolerava oposição ao seu regime, caçando dissidentes dentro e fora dos territórios nacionais, com expurgos no partido e exército sendo comum. Kim ficava pessoalmente envolvido no engajamento de terrorismo de Estado por parte de seu governo e continuou a fortalecer a política de Songun, que significa Exército Primeiro. Kim Jong-il foi criado para se tornar um ditador implacável, um homem com um desejo insaciável de poder e fama, que tortura e executa milhares de seus conterrâneos sem piedade. Enquanto ele desfruta dos melhores luxos e excessos, seu povo passa por uma das piores fomes da história. O ano era 1987 e a Coreia do Sul agilizava os preparativos para sediar os Jogos Olímpicos em Seul. O líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung, e o seu filho Kim Jong-il, entretanto, estavam determinados a impedi-los. Seguindo ordens diretas, 2 agentes do serviço secreto embarcaram em um voo da companhia Korea Airlines em Bagdá, no Iraque, com destino à Coreia do Sul. Já dentro da aeronave, ela colocou uma bomba escondida dentro de uma mala no compartimento superior.
Durante uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, os 2 agentes da Coreia do Norte desembarcaram e fugiram. Horas depois, quando o avião sobrevoava o Oceano Índico, a bomba foi detonada. Todas as 115 pessoas a bordo morreram. Para tentar proteger o seu país e o seu governo, Kim Jong-il deu ênfase ao programa nuclear norte-coreano, o que levou a mais sanções econômicas, isolamento e ameaça das potências estrangeiras. Segundo analistas em política internacional, o programa de armas nucleares de Kim tinha como objetivo reassegurar a posição da Coreia do Norte na mesa de negociações, numa possível negociação de reunificação das Coreias, enquanto também ele dava um meio para extorquir dinheiro e ajuda humanitária dos países vizinhos. Em junho de 2009, notificou-se que o líder da Coreia do Norte nomeará o seu filho mais novo, o general Kim Jong-un, para lhe suceder, o que faria da Coreia do Norte um regime de controle hereditário. Os dois, a partir de 2011, passaram a ser vistos juntos em eventos do governo e paradas militares. A saúde de Kim Jong-il estaria deteriorada desde 2008. Ele teria sido diagnosticado em 2003 com diabetes e com outros problemas, especialmente neurológicos. Em agosto de 2008, teria colapsado por conta de uma hemorragia intracerebral. Isso o forçou a cortar suas aparições públicas ao mínimo possível. Em 2010, foi reportado que ele sofria de epilepsia. A morte de Kim Jong-il foi anunciada publicamente pela imprensa estatal da Coreia do Norte em 19 de dezembro de 2011. Teria ocorrido em 17 de dezembro. Fontes oficiais atribuíram o falecimento a, abre aspas, fadiga do líder supremo e a dedicação de sua vida ao povo, fecha aspas. A agência de notícias sul-coreana Yonhap, com base em informações obtidas na Coreia do Norte, divulgou que Kim Jong-il morrera de ataque cardíaco durante uma viagem. Kim Jong-il havia sofrido uma apoplexia em 2008. As autoridades norte-coreanas e a mídia estatal afirmam que a data de nascimento de Kim é 8 de janeiro de 1982, mas oficiais da inteligência sul-coreanos acreditam que a data real é um ano depois. Acredita-se que o ano oficial de nascimento de Kim foi mudado por razões simbólicas. Em 1982, marca 70 anos após o nascimento de seu avô, Kim Il-sung, e 40 anos após o nascimento oficial de seu pai, Kim Jong-il. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lista a data oficial de nascimento de Kim Jong-un em 8 de janeiro de 1984. O ex-astro de basquete Dennis Rodman, que é um grande amigo de Kim Jong-un, disse que esta era a data de nascimento de Kim, depois de se encontrar com ele em setembro de 2013 na Coreia do Norte. Os primeiros relatos diziam que Kim Jong-un frequentou a escola internacional particular de língua inglesa na Suíça, sob o nome de Chow Pak ou Pak Chow, de 1993 a 1998. Ele era descrito como tímido, um bom aluno que se dava bem com seus colegas e era fã de basquete. Desde o final de 2010, Kim Jong-un é visto como o herdeiro da liderança da Coreia do Norte, e após a morte do pai, a mídia estatal referiu-se a ele como o, abre aspas, grande sucessor. O governo de Kim é uma ditadura, onde as eleições não são livres e justas, os críticos do governo são perseguidos, a mídia é controlada pelo regime, o acesso à internet é limitado pelo Estado e não há liberdade religiosa. Seu regime opera uma extensa rede de prisão e campos de concentração. O regime condena as pessoas por crimes políticos e usa punições coletivas pelas quais membros de uma família são punidos pelos crimes de uma pessoa. Se o pai de uma família, por exemplo, for condenado por algum crime, essa família também poderá sofrer punições. Segundo as Nações Unidas, os norte-coreanos vivem sob violações sistemáticas, generalizadas e graves de direitos humanos, onde o regime procura dominar todos os aspectos de vida de seus cidadãos e os aterroriza por dentro.
Desde que assumiu o poder em 2011, substituindo seu pai, Kim Jong-il, ele consolidou seu poder por meio de execuções. Nos primeiros 6 anos como líder, Kim ordenou a execução de pelo menos 340 pessoas, de acordo com o Instituto de Estratégia de Segurança Nacional. Em 2006, por exemplo, Kim Yong-jin, vice-premier da Educação, foi morto na frente de um esquadrão de fuzilamentos após mostrar postura desrespeitosa. Em uma mesma reunião, da mesma forma, Ryong Yong-chol, general das Forças Armadas, foi executado com artilharia antiaérea. O motivo? Ele adormeceu em uma reunião. Familiares também não estão fora da lista. Um dos tios do ditador, Jang Song-taek, foi condenado por traição e, depois de ser executado com metralhadoras antiaéreas, teve seu corpo incinerado com lança-chamas. Em 2017, Kim Jong-nam, o irmão afastado do ditador norte-coreano, foi morto de uma maneira muito pública, próximo a um balcão de check-in no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. 2 mulheres foram flagradas por câmeras de segurança caminhando até ele e esfregando uma substância em seu rosto. Mais tarde, ficou determinado que se tratava de um agente químico de guerra conhecido como VX. Em 2019, Kim Jong-un supervisionou o teste de lançador de mísseis. O teste, de acordo com a agência norte-coreana KCNA, tinha como objetivo rever a capacidade de contra-ataque militar surpresa dos destacamentos de artilharia de longo alcance no fronte. No início do ano de 2020, fontes que observam o regime norte-coreano disseram que Kim estava em estado grave após cirurgia. O governo da China afirma não saber da informação. O porta-voz sul-coreano diz que ele está vivo e saudável. Falta de transparência torna o real estado de saúde do ditador um mistério. Esta é a primeira aparição pública do norte-coreano em cerca de 3 semanas. O sumiço, aliado ao fato de ele não ter participado de eventos importantes do regime, como a celebração do aniversário de nascimento de seu avô e fundador do Estado, Kim Il-sung, em 15 de abril, gerou rumores que vão desde a sua morte por um problema cardíaco ao medo do novo coronavírus. Desde 11 de abril, a mídia oficial não relatava atividade ou publicava fotos atuais de Kim Jong-un, embora desde então tenha anunciado que o líder havia enviado mensagens de apreço aos trabalhadores e cartas diplomáticas. Nesse meio tempo, veículos de imprensa internacional passaram a noticiar que ele estaria em estado grave depois de um procedimento cardiovascular. O Daily NK, um site mantido por desertores do regime norte-coreano e baseado em Seul, afirmou, citando uma fonte não identificada na Coreia do Norte, que Kim estava se recuperando após ter sido submetido a uma cirurgia em 12 de abril. A emissora CNN, por sua vez, citou uma autoridade dos Estados Unidos, cujo nome não foi divulgado, dizendo que Washington tem informações de inteligência relatando que Kim estaria em estado grave depois de um procedimento. A agência de notícias Bloomberg News citou separadamente uma fonte anônima do governo americano, que diz que a Casa Branca foi informada de que o estado de Kim piorou após a cirurgia. Na publicação feita pela KCNA, a agência não comentou as especulações sobre o estado de saúde de Kim. Segundo informações do governo, ele passa bem, tanto que a mais nova do regime da Coreia do Norte é obrigar donos a entregar cães por serem um símbolo de decadência capitalista e ordenou que estes animais fossem confiscados aos donos. Mesmo depois de 74 anos, o Império Kim continua. Será que essa ditadura terá fim? Só o tempo dirá.